Bom pessoal, os últimos vídeos foram justamente sobre alimentação antes do treino, quando esse é realizado pela manhã. Só que não vão confundir, galera. Eu falei sobre treinamento de musculação e agora uma atividade aeróbica e o popular aeróbico em jejum. Esse é um assunto extremamente polêmico, mas eu enxergo de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos imaginar alguém que realiza o treinamento de musculação no final da tarde e ele deseja aumentar a sua atividade aeróbica. Ficaria difícil para ele fazer logo após o treinamento ou em outro horário do dia. Ele não quer fazer esse aeróbico na hora do almoço, por exemplo. Então seria muito interessante ele acordar um pouco mais cedo, realizar a atividade aeróbica e partir ali para o seu trabalho, para suas rotinas diárias. Ou seja, pessoal, muitas vezes o aeróbico em jejum ele acaba se encaixando não naquele sentido de queima mais gordura ou queima menos gordura, mas no sentido da logística do indivíduo. Nesse caso, acaba que eu dei como exemplo, é muito mais interessante o indivíduo acordar e fazer imediatamente o aeróbico em jejum para depois fazer a sua alimentação, do que ele acordar, fazer uma alimentação, esperar um determinado período para daí fazer atividade aeróbica. Muitas vezes isso pode impossibilitar a prática dessa atividade. Falando um pouquinho de ciência, nós já temos comprovados que a atividade aeróbica em jejum é mais eficaz do que a atividade aeróbica quando realizada em outro período do dia, pensando em queima de gordura corporal, no entanto, apenas por 2 semanas. Após esse período, existe uma adaptação no nosso organismo, no qual tanto faz se fazer atividade aeróbica em jejum, ou na hora do almoço, ou no período noturno. O que eu acho bem interessante é fracionar a atividade física, no caso, a musculação em um horário e a atividade aeróbica em outro, deixando um espaço de pelo menos 6 horas entre as atividades, pensando no sentido recuperativo e não no sentido de vai fazer aeróbico em jejum por ser mais efetivo. Nós temos que pensar na logística do nosso paciente, na logística de cada indivíduo. Um outro exemplo, e se eu treino musculação de manhã? Aí realmente você fazer o aeróbico em jejum, fazer uma refeição depois e ir para a academia fazer musculação, não é interessante. Do ponto de vista nutricional, precisamos de 2 a 3 refeições entre as duas atividades. Então, se você realiza o treino de musculação pela manhã e o treinador solicitou um aumento da atividade aeróbica, faça essa atividade aeróbica no período noturno, um período afastado que não seja relacionado ao treinamento de musculação pela manhã. Portanto, é mais aqui um exemplo da individualidade, então não necessariamente aqui nós temos que seguir uma regra de tem que fazer aeróbico em jejum por ser mais efetivo. Não, temos que pensar na logística de cada indivíduo, porque o importante mesmo, galera, é fazer atividade aeróbica. Valeu, fiquem atentos aqui sempre ao nosso canal e não esqueçam de mandar sempre sugestões e dicas aqui para nossos próximos vídeos.